Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Neste primeiro trimestre do ano de 2020, estamos estudando a respeito da Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, Filho do homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8. A lição 8 ela tem como título a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. E o texto do dia da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E a síntese da nossa lição diz assim: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos mais uma vez estudar mais uma lição maravilhosa deste trimestre. Convidamos você a continuar conosco. O programa EBD Jovem está apenas começando. Pois bem, meus irmãos, hoje vamos estudar um aspecto muito importante a respeito da vida e da obra de Jesus, que é a obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é conhecido, por meio de muitos adjetivos, por meio de muitas qualidades, mas a obra mais importante dele é a obra da salvação, como Salvador. Inclusive, quando o anjo se revelou a Maria e falou sobre o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Inclusive, o próprio nome Jesus tem o mesmo significado do nome Josué no hebraico. Jesus é o equivalente grego do nome Josué, que significa Jeová é a salvação, Deus é a salvação. E o anjo disse aqui: você coloque o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a obra mais importante que Jesus veio realizar aqui na terra foi a salvação dos pecadores. Ele veio morrer na cruz do Calvário para nos trazer a redenção, a justificação e a salvação. Tem muitas pessoas que têm várias concepções a respeito de Jesus, cada um quer montar um Jesus self-service, um Jesus à moda da casa, cada um do seu jeito, e quer usar Jesus para as diferentes finalidades, mas a Bíblia é muito clara, mostrando que a principal obra de Jesus é salvar o povo dos seus pecados. E ele veio para morrer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por falar em sacrifício, isso lembra os sacrifícios lá do Antigo Testamento. E nós vemos aqui no tópico 1.1 da nossa lição o que é um sacrifício na visão lá do Antigo Testamento. É uma prática de culto, de oferecer produtos de origem vegetal ou animal, ou animais a Deus, como forma de solicitação de perdão, ou por pecados individuais ou por pecados coletivos. Também se oferecia sacrifícios a Deus como gratidão pela produtividade da terra ou gratidão por qualquer outro aspecto da vida. Como também tinha também o costume de oferecer sacrifícios a Deus, também como uma expressão de adoração. Então eles ofereciam, por exemplo, no caso de sacrifícios cruentos, que era sacrifício com derramamento de sangue, sacrifício em que se sacrificava um animal, podia sacrificar bezerros, carneiros, e ali derramava o sangue daquele animal, aquele animal morria, e aquilo ali simbolizava a gravidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte.
E como todo homem é pecador, todo homem merecia morrer, mas aquele animal morria no lugar do homem. E muitas vezes no sacrifício a pessoa impunha as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando ali que a culpa da pessoa saía, da pessoa ia para aquele animal, e aquele animal morria no lugar do pecador. Era um sacrifício vicário, substituto. Então, cada pessoa lá em Israel, no Antigo Testamento, ela deveria ofertar conforme as suas posses, havendo na própria lei uma normatização em relação àquilo que deveria ser sacrificado, se eram pessoas ricas ou pobres. Por exemplo, no caso dos pobres, não tinha condição de sacrificar um bezerro ou um carneiro, ele podia sacrificar rolinhas, que tinha mais acesso a eles. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente vê que todo sacrifício precisava ter significado, razão de ser para quem realizava o ato sagrado, sendo que em todos os sacrifícios, em todos os casos, a finalidade última era para a glória de Deus. Era Deus que dizia como queria que fosse realizado o sacrifício, porque é Deus quem diz como deve ser adorado. Já no Novo Testamento, a questão do sacrifício ganha novos contornos. Deixa de ser algo prioritariamente material, com repercussão ou simbolismo espiritual, para ser uma prática espiritual com consequências materiais. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício era um ato material que tinha um significado, um simbolismo espiritual. Aquele cordeiro da Páscoa que era sacrificado, ele apontava e simbolizava Jesus Cristo, o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já no Novo Testamento, não é mais necessário sacrifício de animais, porque já foi feito o sacrifício perfeito, o último, definitivo, sui generis, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios, eram sombras do sacrifício perfeito que viria no futuro. Então, no Novo Testamento, nós temos um culto racional e um sacrifício vivo. Paulo disse em Romanos 12, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, fala de sacrifícios agradáveis, sacrifícios de louvor, fala de sacrifícios espirituais. Então, não é um mero ritual, não é um mero ritual de faz de conta. No Novo Testamento, a exigência é muito maior. Mais importante do que o protocolo ritualístico de quem sacrifica são as intenções do coração do ofertante. Então, isso é muito importante. Marcos 12, 33 tem uma palavra muito interessante que diz: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, observe que o Novo também era assim no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é muito mais enfatizado esse aspecto da intenção do coração, como sendo mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Haja visto que todos os mandamentos de Deus se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o sacrifício verdadeiro é aquele que a gente oferece de coração, não para se mostrar, não para poder fazer divulgação e propaganda. Então, não é o ato exterior que vai fazer com que Deus se agrade do nosso sacrifício, mas vai ser a atitude do nosso coração. No Antigo Testamento, tanto Miqueias quanto Malaquias fala de pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus, mas Deus não recebia. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, assim concluímos o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer a primeira pausa e rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Caros
caros telespectadores, estamos de volta com o programa EBD Jovem. Estamos estudando hoje a lição de número 8 desse trimestre. Estamos estudando a respeito da Cristologia, sobre Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem. E hoje, na lição 8, a ênfase é sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe salvação. É sobre a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. O nome Jesus significa Jeová é a salvação. Ele veio ao mundo, para salvar os pecadores, para salvar os homens dos seus pecados, conforme a gente já falou. Então, nós concluímos o estudo no bloco anterior, falando dos sacrifícios no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e estávamos enfatizando que Deus se preocupa mais com a intenção do coração do que com o tipo ou valor da oferta. Malaquias capítulo 1, versículos 7 e 8, tem uma palavra interessante que diz assim: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecer-os de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Na época do profeta Malaquias, estava tudo funcionando no templo, todos os cultos, os rituais sendo praticados, mas não tinha qualidade aquele culto. E Deus não aceitava e não recebia aquele culto. Meu amado irmão, no tópico 2 da nossa lição, fala sobre a reconciliação. A reconciliação, inclusive, a nossa leitura bíblica aqui da lição do texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21, que fala muito sobre esse assunto. Mas o que é reconciliação? Reconciliação é o ato ou efeito de reconciliar, estabelecimento de boas relações entre pessoas que antes estavam em conflito. Então, a questão da reconciliação implica aí na aproximação ou na reaproximação de duas partes que estão separadas por algo que fez a separação. E a Bíblia diz que é muito clara, a Bíblia diz claramente que Deus é santo e o homem é pecador. E por causa disso, o homem está separado de Deus. Deus fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas transgressões nos separam de Deus. Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. Então a reconciliação aqui é essa religação, é reatar a comunhão entre o homem e Deus. Então, Jesus Cristo, como nosso Salvador e mediador entre Deus e os homens, ele atua nisso, para nos reaproximar de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a reconciliação é uma das consequências centrais do sacrifício de Jesus no Calvário. Diante da separação que a condição pecaminosa estabeleceu entre nós e Deus, foi necessário a intervenção de Jesus no curso da história para que a reaproximação fosse novamente possível. E nessa a reaproximação nossa com Deus, o protagonismo de Deus no ato da reconciliação é muito importante, mas nós também temos um papel a desempenhar. Se duas partes estão separadas por algo que os separou, nós, para que haja essa reaproximação, é necessário não somente que uma das partes queira essa reaproximação, mas a outra também. Não existe reconciliação unilateral. Evidentemente que é importante que uma das partes tome a iniciativa. E no caso aqui, Deus é quem tomou a iniciativa. Deus não precisa do homem, Deus não tinha nenhuma necessidade de prover a salvação do homem, mas por causa do seu amor, ele se aproximou de nós. Ele decidiu buscar o homem de volta. Ele decidiu se reaproximar
conosco. Então, como em tudo aquilo que envolve a obra de salvação, Deus, o Senhor, tem total mérito nas ações, não é nenhum mérito nosso, porque de nós mesmos nós não temos condição de buscar a Deus. Por isso que diz no versículo 18, aqui 2 Coríntios 5,18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então isso tudo provém de Deus. Não existe reconciliação unilateral. Reconciliar é estabelecer novamente a concórdia onde ela foi rompida. Desta forma, isto só é possível por atitudes que envolvam ambos os lados. Então, da parte de Deus, ele toma a iniciativa, provendo todo o plano para a salvação da humanidade. Por isso que nós lemos aqui, 2 Coríntios 5,18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, mas também tem a parte do homem. A parte do homem vem logo nos versículos seguintes, no versículo 20, na parte B diz, rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Observe aí, irmãos, que a salvação, ela não depende só de Deus e não depende só do pecador, depende de ambas as partes. Agora, Deus, ele toma a iniciativa, porque nós somos pecadores e não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Então, Deus dispensa para nós, comunica para nós a sua graça salvadora, ele toma a iniciativa e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, o texto também diz, rogamo-vos, pois, irmãos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, tem também a nossa parte. Deus proveu para nós a salvação, Deus tomou a iniciativa, Deus nos deu a graça preveniente, mas nós temos que tomar uma atitude, que é de se arrepender dos nossos pecados e crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele faz essa reconciliação mediante o seu sacrifício na cruz. Ele cumpriu a justiça de Deus ao morrer por nós na cruz do Calvário. Ele abriu a porta, abriu a possibilidade de nos salvar para que nós possamos nos reconciliar com Deus. E uma coisa importante, como diz aqui o texto, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós como crentes, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos pregar a palavra da reconciliação e não a palavra da condenação. É verdade que o salário do pecado é morte e que todos são filhos da ira, mas nós devemos pregar a palavra da reconciliação. Amém? Bom, assim concluímos o segundo bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e já já a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco. Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, nosso programa. Estamos falando da lição 8 a respeito da obra salvífica de Jesus. Jesus como Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. A morte de Jesus na cruz do Calvário satisfez a justiça de Deus. Ele ofereceu o sacrifício perfeito porque Jesus não é pecador, nunca foi pecador, ele foi perfeito, o homem perfeito, e ofereceu o sacrifício perfeito, único e definitivo, né, que nos fez, possibilitou a nossa comunhão com Deus, a nossa reconciliação com o Senhor. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. E por causa disso, Ele nos reconciliou com Deus e também nos deu o ministério da reconciliação. Nós, como igreja, devemos enfatizar a palavra da reconciliação.
reatar a amizade, fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Não devemos ser arautos da condenação ou da desesperança, mas antes proclamadores das ricas misericórdias do Altíssimo. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não podemos enfatizar só a parte A do versículo dizendo que o salário do pecado é a morte. Isso aí é o diagnóstico do problema, mas temos que apontar a solução, apontar o tratamento que é a vida eterna, a reconciliação. O tópico 3 da nossa lição fala sobre a redenção. Essa palavra redenção é uma palavra muito importante, com um significado muito interessante. O conceito da palavra redenção está ancorado numa metáfora muito comum nos tempos bíblicos, que é a imagem da comercialização de escravos. Então, o ato de redimir um escravo ou remir um escravo estava associado à ideia de pagar um preço para retirar um objeto ou, neste caso, uma pessoa escravizada da condição de oferta ao público. Então, no comércio de escravos que existia antigamente, os escravos eram vendidos como mercadorias, os escravos não tinham liberdade e nessa feira de escravos, de venda de escravos, eles eram leiloados. E tinha pessoas que chegavam nessas feiras de escravos e comprava determinados escravos e dava a eles a liberdade, ou a chamada carta de alforria. Então, quando alguém que tinha condição chegava no mercado de escravos e comprava um determinado escravo e imediatamente dava a ele a liberdade ou a carta de alforria, então dizia-se que houve aí uma redenção. Esse comprador desse escravo que comprou ele para dar a liberdade era chamado de remidor ou redentor. Então, a Bíblia usa também essa metáfora aí para poder também ilustrar o que Deus fez conosco. Nós estávamos escravizados pelo pecado, não tínhamos liberdade, estávamos longe de Deus, mas Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele nos comprou com o seu precioso sangue, e ele mudou a nossa situação, o nosso status, a nossa condição. Antes vivíamos presos no pecado, vivíamos nessa condição de escravos do pecado, mas agora ele nos libertou, ele nos comprou com o seu precioso sangue. Por isso que nós costumamos dizer que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, porque remido vem de remir. Remir significa resgatar. Então nós somos resgatados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma compreensão do conceito de redenção no Novo Testamento, diz aqui Efésios 1:7, que redenção é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Sozinhos estamos fadados à condenação que nos conduzirá à perdição eterna. Porém, sabendo de nossa condição existencialmente falida, Jesus Cristo alcançou remissão para todos nós. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, observe aqui que em Jesus nós temos a redenção, ou seja, o perdão dos pecados, porque Jesus, ele nos resgatou, ele nos comprou, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, quando aquele senhor ali comprava um escravo, ele tirava aquele escravo daquela condição de escravidão, que estava sendo subjugado, e dava a ele a liberdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, nós somos resgatados por Deus, fomos redimidos por Deus, fomos remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Pedro, ele chama a atenção sobre o alto preço, porque Deus se fez homem, Deus se fez gente, Deus se fez carne e habitou entre nós para que tivesse a possibilidade de morrer em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Então diz aqui o nosso comentarista, como a redenção foi possível? Através do sacrifício vicário de Jesus, ou seja, apenas o Mestre foi capaz de oferecer-se em nosso favor e desta forma garantir a nossa salvação. Então já somos remidos, já somos redimidos pelo Senhor, mas como diz o tópico 3.3, ainda há uma expectativa da redenção futura, porque a salvação é em 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado eu fui salvo, quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu criei em Cristo, eu fui justificado, eu fui declarado justo. Eu sou salvo hoje porque vivo em santificação e serei salvo no futuro, que vai ser a glorificação, ou também a Bíblia chama dessa condição final de redenção. O próprio Lucas, capítulo 21, versículo 28 diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então existe também uma redenção no plano escatológico. Inclusive, Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, porque estamos por ele selados para o dia da redenção. Então também existe essa redenção no plano futuro. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, concluímos assim o estudo da nossa lição de hoje a respeito da obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui na TV AD Mossoró, no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, continue conosco, nos acompanhando e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.